Você já ouviu falar sobre reencarnação? Essa crença antiga difunde a ideia de que as pessoas voltam a viver num outro corpo depois que morrem. E elas voltariam então para uma outra vida, para uma nova oportunidade de crescimento. Aperfeiçoamento, talvez. Você acredita nisso? Olha, eu não sei qual é a sua opinião e nem sabemos qual mesmo a verdade. Porém, no vídeo de hoje veremos algumas histórias de crianças que parecem recordar de vidas em outro lugar numa outra época. É como se elas já tivessem experiências e conhecimentos adquiridos de outras vidas anteriores. Seriam elas possíveis reencarnações? Mas antes de assistir às nossas histórias, pedimos que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, não esqueça de deixar o teu joinha, teu comentário ao final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Veterano de guerra. Normalmente, crianças costumam se interessar por desenhos, por brinquedos, não é mesmo? Pois esse não é o caso do garoto James Leininger. Desde os 2 anos, ele demonstra um interesse e um conhecimento espetacular sobre aviação, incompatíveis com a sua idade. Mas isso não é o mais estranho. O que é verdadeiramente bizarro nessa história é o fato de que ele afirma ter sido o tenente-piloto James McCready em sua vida passada. Por conta das histórias contadas pelo garoto e pelo seu interesse precoce por aviões, o pai de James pesquisou pelo tenente do qual ele citou, descobrindo que o homem realmente existiu. Além disso, o falecimento desse piloto aconteceu de acordo com a descrição que foi feita pelo menino, um avião que caiu abatido pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial em 1945. Muito preocupado com tudo aquilo, o pai do garoto esperou ele completar 6 anos em 2004 e levou para que ele conhecesse uma reunião de veteranos de guerra nos Estados Unidos. O mais surpreendente é que James afirmou reconhecer um dos homens que lá estava no evento, mas ele apenas comentou com seus pais como os seus companheiros haviam envelhecido. É um caso para lá de estranho, não é? Saudades de minha outra vida. Desde que aprendeu a falar, Cameron McCauley começou a citar a sua antiga família, com a qual ele haveria vivido em outra vida. Conversando com a sua mãe, a criança sempre citava uma casa branca com vista para o mar, onde ele tinha o costume de observar aviões da sua janela. A situação até era tema recorrente nos desenhos que ele fazia. A princípio, a mãe do garoto estranhou e achou que fosse apenas imaginação de criança. Porém, eles nunca haviam estado na ilha de Barra, na Escócia, local em que o garoto afirmava que a antiga família havia vivido. Como ele sabia, então, descrever aquele lugar? Como Cameron estava ficando cada vez mais triste por conta dessa saudade dos seus parentes de antigamente, sua mãe começou a pesquisar mais sobre as histórias que ele contava. E depois de requisitar a ajuda de uma psicóloga infantil, ela viajou para o tal lugar, a Barra, na Escócia. Com isso, após algumas pesquisas baseadas apenas na memória do garoto, foi possível identificar uma casa com a descrição exata feita por ele. Ele até conseguiu encontrar a passagem secreta que sempre disse existir e contou até mesmo o número de banheiros que haveria naquele lar. Contudo, a antiga família, que deveria ser a da vida passada de Cameron, se mudou e não estava mais ali já há algum tempo. Apenas uma pessoa foi encontrada, mas ela não se lembrava da pessoa descrita por Cameron. Ainda apesar disso, depois da viagem, o garoto se conformou e não ficou mais comentando, relembrando aquelas memórias da sua outra vida. Encontro inusitado. Na Islândia, um professor de psicologia chamado Erlendur Haraldsson estudou o caso de uma garotinha de apenas 9 anos chamada Purnima. Desde os 3 aninhos, a menina falava sobre uma vida passada em que ela era um homem, sendo que seus pais sempre notaram manchas de nascimento estranhas que ela tinha no seu peito. O pai e a mãe da criança demoraram mais 3 anos para dar importância para as histórias da menina, enquanto ela alegava ter morrido depois de ser atropelada por um ônibus enquanto vendia incensos.
Como a garota continuava a afirmar tudo aquilo, o professor, então, resolveu pesquisar mais aprofundadamente sobre toda aquela história. E nessa sua pesquisa, eles chegaram a apenas uma família que se encaixava na descrição e resolveram fazer uma visita a esta família. Chegando lá, para chamar a atenção, Purnima começou a realizar perguntas bem específicas sobre a produção e a embalagem dos incensos deles, espantando até mesmo aquelas pessoas. Conversando, a garota conseguiu acertar diferentes perguntas sobre a história da família, até mesmo revelando o segredo de que era casada com 2 mulheres ao mesmo tempo. No final das contas, um exame comprovou, entre aspas, que a garota era a reencarnação daquele homem, sendo que até mesmo as marcas de nascença correspondiam com os ferimentos que a levaram à morte. Vida em outro gênero. Luke Hillman tem 5 anos, mora em Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos, e tem um temor excessivo com altura e fogo. E qual é o motivo disso? Aos 2 anos de idade, começou a nomear objetos e brinquedos de Pan e a falar coisas estranhas, como: quando eu era uma garota, eu tinha cabelo preto. Tudo isso era considerado brincadeira de criança por sua mãe e pelo seu pai, mas mudou quando um dia a mãe, Erica, decidiu perguntar: quem é Pan? A resposta veio com muita naturalidade. Eu sou Pan, mas faleci. Eu fui para o céu, eu vi Deus e ele me mandou para cá. Quando eu acordei, eu era um bebê e você me chamou então de Luke. Luke contou que vivia em Chicago. Ele disse também que havia perdido sua vida em um incêndio depois que se jogou de uma janela. Sua mãe então resolveu fazer pesquisas nos arquivos dos jornais de Chicago e encontrou uma notícia de 1993 que falava sobre o incêndio no Paxton Hotel. Na ocasião, mais de uma dezena de pessoas morreram, entre elas Pamela Robinson, uma mulher de 30 anos. O que você acha disso? Neto ou avô? Quando tinha apenas 3 anos, Gus Taylor disse a seu pai chamado Ron que quando tinha a idade dele costumava trocar as suas fraldas. Ron deu uma risada e não se preocupou muito. Foi somente alguns anos depois que a frase do pequeno começou a fazer sentido. Aos 7 anos, Gus contou que, na verdade, ele costumava ser Aldi, seu avô, falecido 1 ano antes de seu nascimento. Mais uma vez, não lhe deram muita atenção, nem deram bola para o que ele estava falando. Seus pais só começaram a levar a sério o que ele dizia quando, ao abrir um álbum de família muito antigo, Gus não teve dificuldade alguma para apontar o seu avô quando criança ou de falar sobre o primeiro carro que ele tivera. Mas o que mais intrigou seus pais foi quando o garoto mencionou sobre ter uma irmã. Quando sua mãe perguntou mais sobre ela, Gus respondeu prontamente sobre a forma que ela havia morrido muito tempo atrás. Todas essas 5 histórias são somente exemplos de diversos relatos que podem ser encontrados em depoimentos pela internet e até mesmo em estudos científicos. Caso você tenha alguma experiência deste gênero, não esqueça de compartilhá-la com a gente aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Não esquece, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu joinha, comentário aqui abaixo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.